Olá, essa é a explicação para o roteiro envolvendo listas encadeadas, a abordagem iterativa, tá? Em que nós implementamos os métodos de forma iterativa. Então está aqui o projeto, depois de importado, só lembrando de o aluno modificar aqui, colocar o número de matrícula e o identificador do roteiro e da turma corretamente, ok? Bem, nesse roteiro, nós temos aqui no pacote dos fontes que foram enviados para os alunos, nós temos aqui, primeiro, uma implementação, aqui o pacote da implementação de linked list. Aqui contém a interface linked list de uma lista simplesmente encadeada e a interface de uma lista duplamente encadeada, que estende a linked list, mas com alguns métodos a mais, tá? E aí nós temos aqui o nó da linked list simples, tá? E nós temos aqui também o nó da linked list duplamente encadeada, tá? O nó da lista duplamente encadeada que estende o nó da linked list, tá? Nessas classes daqui de nó, vocês não precisam mudar absolutamente nada, nem nas interfaces, ok? O que vocês precisam mudar é tudo que vocês forem fazer, vocês fazerem nessas classes daqui, Single Linked List in PL e Double Linked List in PL, tá certo? As implementações que os alunos precisam fazer são única e exclusivamente nessas classes daqui. Notem que vocês vão precisar um pouco aí de conhecimentos de cast também, tá? Esse é um roteiro que ele vai começar a pedir bastante conhecimento de vocês manipularem cast de forma correta e também apontadores. Ok, pessoal? Então, implementar o que está sendo solicitado aqui nessas classes de IMPL. E notem que nas interfaces existem os comentários aqui de como vocês devem fazer. E isso também foi mostrado em sala de aula, tá? Existe também aqui uma outra atividade que é para vocês fazerem. Aqui, relembrando aqui a interface de fila, tá? Em que em pacote de fila, em que você tem a interface de fila, você tem aqui as exceções de overflow quando a fila está cheia, ou underflow quando a fila está vazia. E aqui existe uma implementação de uma fila usando a Double Linked List, tá? A implementação de Double Linked List. Então, a ideia é que vocês implementem uma estrutura de dados, que é uma fila, que com as políticas da fila, certo? Seguindo FIFO, First In, First Out, e que vocês utilizem por baixo como estrutura sobrejacente uma Double Linked List. E aí vocês devem utilizar em tempo de execução, tá? Essa implementação de vocês de Double Linked List que vocês vão fazer aqui, ok? Então nada mais é do que vocês implementarem os métodos de fila utilizando por baixo, certo? Ou estrutura sobrejacente, que é uma implementação de lista duplamente encadeada. Então, vocês têm que implementar essa política daqui. Lembrando que a lista, ela não tem, normalmente a estrutura dinâmica, ela não tem problemas com tamanho, limitação de tamanho, tá? Mas a fila, sim. Tá? Então, embora vocês utilizem uma estrutura sobrejacente aqui embaixo para dar suporte a essa fila, vocês precisam lidar com o tamanho. Tá? Embora essa estrutura sobrejacente não tenha limitação de tamanho, vocês precisam, na fila, implementar essa limitação de tamanho e retornar, eventualmente, as exceções, tá? Que são pertinentes dessa estrutura de dados. Tá? Existe também aqui um pacote que é o pacote de pilha, em que você tem aqui a interface de pilha, você tem as exceções de pilha, conforme ela esteja cheia ou vazia, tá? E você tem aqui uma implementação de uma pilha utilizando também uma Double Linked List por baixo, tá? Então você vai implementar a política uma estrutura de dados que é uma pilha, política LIFO, Last In, First Out, utilizando por baixo uma implementação de uma Double Linked List como estrutura sobrejacente. Novamente, a lista ela não tem limitação de tamanho, mas a pilha precisa ter limitação de tamanho.
tá? Então, são essas implementações que vocês precisam fazer. Em linked list é single linked list em PL, double linked list em PL. Em queue, vocês precisam double queue, double linked list, tá? Implementar isso daqui. E também num pacote stack double linked list. São essas implementações que vocês precisam fazer, tá? No pacote de teste, vocês têm aqui uns testes de linked list, tá? Então, vocês fornecido aqui teste para vocês executarem, né, alguns testes simples na implementação de vocês de single linked list. Aqui no método get implementations, você precisa tirar esse null e instanciar aqui com a implementação de lista simples de vocês. E no caso da lista duplamente encadeada, vocês precisam instanciar aqui com a implementação de lista duplamente encadeada. Os testes, se vocês quiserem testar as classes, as implementações que é de fila e de pilha, vocês podem reutilizar os testes de fila e pilha, ok? Que vocês receberam também no roteiro anterior, ok? Bom trabalho a todos.